Pois bem, meus amigos, tivemos um evento alucinante do PT nesse final de semana, com direito até a roubo de celular dos participantes. Quem diria? Um ladrão no evento do PT? Estou impactado! Quem poderia imaginar? Mas vocês estão carecas de saber que quando o sapo cachaceiro que desgoverna este país pega o microfone, o festival de absurdos que ele fala é gigantesco. Tivemos confissões muito interessantes, Lula cometendo crime eleitoral ao vivo e ainda de quebra, posando em fotos com criminosos que já foram condenados pela justiça por corrupção. É aquele velho ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Para vocês terem uma ideia do estrago, até a Janja teve que interferir no momento em que o Lula estava falando para tentar fazer o escândalo ser menor. Spoiler, não conseguiu. Já aproveito também o vídeo de hoje para falar sobre novos escândalos envolvendo o Lulinha. Sim, está aparecendo muita coisa desde sexta-feira, que eu vou ligar com mais um outro fato que eu comentei aí no vídeo, mas a notícia fresquinha agora dessa manhã é que a amiguinha do Lula, do Lulinha, é do Lula também, né? Mas a amiga do Lulinha, a dona Roberta, aparece fazendo mais de 40 visitas secretas a diversos órgãos do governo. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Mas antes de falar sobre o desastroso evento do PT e todas as tretas que eu anunciei no início do vídeo, vamos ver o maravilhoso Javier Milei jogando verdades na cara da sociedade e fazendo aquilo que os brasileiros, infelizmente, estão impedidos de fazer: chamar as coisas pelo nome. Presta atenção. Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario. La pregunta es ¿mentí? No, pero yo le pregunto. La pregunta es ¿mentí? Ladrón, bueno, la acusación de ladrón. No. A ver, es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Qué más? No, la manera de decir que usted fue a Brasil. ¿Mentí? No, quizá en lo descriptivo, yo también lo he dicho, no mintió. Pero la manera de decirlo es demasiado... De vuelta. ¿No es demasiado agresiva? ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted qué le parece? Bueno, entonces es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Bueno. Pois é, né? Então agora falar a verdade é muito agressivo. Sair por aí metendo a mão no bolso dos outros, aí tá liberado. Mas vamos então ao evento catastrófico do PT. Vamos começar dando risada e depois chorando. Primeiro, olha essa matéria. Prefeito e presidente de Câmara têm celulares furtados durante a convenção do PT na Bahia. Ai, meu Deus do céu, já não é a primeira vez que eu dou essa notícia aqui de roubos acontecendo no evento do PT. No evento do Bolsonaro, na manifestação da direita, isso não acontece, mas no evento do PT é bem recorrente. Aí a gente teve as notas, né? O presidente da Câmara, ele falou num comunicado, aliás, o presidente da Câmara não, o prefeito informou que o celular dele foi perdido, mas a vereadora Viviane de Gameleira afirmou que o celular foi furtado e fez um alerta para que amigos e demais contatos desconsiderem qualquer mensagem, ligação ou solicitação enviada em seu nome. Lembro do Suplicy pedindo para devolverem a carteira e o celular dele. Bom, não é a primeira vez que a gente vê ladrão no evento do PT. Ou será que todo evento do PT tem ladrão? Deixo vocês aí nos comentários e vamos adiante. Bom,
Eu sempre economizo vocês o máximo que eu posso da voz do sapo cachaceiro. Mas nesse vídeo, a gente vai ter que ouvir alguns trechinhos. Não se assustem, o vídeo é de 2 minutos, mas eu vou passar só uns segundinhos para vocês verem o Lula confessando algo que pode ficar bem complicado pro lado dele, porque afinal de contas, a galerinha do Foro de São Paulo tá na mira dos Estados Unidos. Maduro já tá preso, agora Cuba tá cercada ali, e o Lula confessa aqui que entre Cuba, Venezuela e tudo mais, ele é que foi o grande mentor dessa, na minha opinião, organização criminosa chamada Foro de São Paulo. Prometo que é bem rapidinho. Toma esse Tomazil. Tomou? Então vamos lá. A esquerda não se conversava, João. Você que é muito novo. A esquerda não conversava. Quando eu criei o Fórum de São Paulo em 90, é porque eu tinha ido para o segundo turno com o Collor. E eu achei que a gente poderia educar a esquerda na América Latina através das eleições. Como é que se educa através das eleições? Eu não sei, ficou me parecendo aí que tem algum tipo de influência por trás do que acontece na eleição. Ficou um negócio esquisito, pelo menos para mim. E aqui nós temos ele de novo abrindo a boca e a Janja, em desespero, corta para ficar um pouco menos pior, mas não conseguiu. Vamos lá. Que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Mudou. Primeiro quando tem filho com 16 anos acaba a vida, ok, concordamos que 16 anos é um pouco jovem demais para ter filho, mas isso só é um problema quando é o filho do pobre. Depois ele fala ali sobre diversos métodos anticoncepcionais, fala sobre o Implanon, e é impressionante, assim, pesquisem por que a esquerda tem tanta fissura em impedir o pobre de ter filho. Vocês já notaram isso? Eu vou deixar só essa fagulha aí para vocês pesquisarem, porque não é por acaso, tá, meus amigos? O problema deles com ter filho é só para o pobre. Os ricos podem ter quantos filhos eles quiserem. Mas vamos adiante. Agora, poupando vocês da voz do Lula, ele participou do podcast do Vilela tchutchuca com o Lula, né? Foi interessante, mas aí ele me solta esse negócio aqui que é realmente impressionante, eu precisava comentar com vocês. Lula diz que Alvorada é desumano para morar. Um palácio é desumano. Então por que o Lula não vai morar lá na comunidade da CPX? Ele botou o bonezinho, deve gostar, né? Bota ele para morar lá no CPX, lá é melhor, ó, ele reclama. Café chega frio e a cerveja chega quente. Lá no CPX talvez não chegue nem a comida, mas o Lula tá totalmente fora da realidade. E vocês lembram, por falar em café, dessa notícia que inclusive eu comentei no último vídeo que eu postei, se não assistiu, tá linkado aqui no izinho. Muita gente reclamando que não é notificado, meu canal está sim sendo escondido pelo YouTube, então vocês ajudam muito dando joinha, compartilhando e volta e meia dá uma olhadinha aqui, porque eu tô sempre postando vídeo e vocês é que não estão recebendo, mas enfim, no último vídeo eu falo sobre esse trecho aqui que viralizou, o microfone aberto, vazou o áudio e o Lula convida o Moraes para tomar um café. Isso foi no dia 30, quinta-feira, no mesmo dia que começa a surgir novos escândalos do Lulinha, como por exemplo esse aqui, ó. Empresa para a qual o Lulinha fez lobby ganhou 86 milhões em contratos com o governo federal. Tudo coincidência. O Lulinha não sabia de nada, o lobby era de um amigo dele, enfim. E a Polícia Federal está empenhadíssima em tirar a investigação do Mendonça, ou Mendonça da investigação, ou fazer qualquer coisa para que parem de falar sobre isso, e é por isso que eu venho aqui e insisto nesse assunto, porque se a esquerda quer que a gente não fale, eu preciso falar sobre isso. Polícia Federal aciona o BCIAS, a AGU, contra medidas de Mendonça no caso do INSS que cita Lulinha. Quais que são as medidas horrorosas do Mendonça? Ele quer que as ações da PF sejam comunicadas, as informações da PF comunicadas sempre na íntegra, e ele quer que avise antes se houver mudança de agentes, porque a gente acompanhou aí a mudança que fizeram. E a defesa do Lulinha está tentando pedir julgamento na primeira instância
para tentar tirar o caso das mãos do Mendonça. Mas quanto mais se mexe nessa história, mais a coisa fede. Porque agora de manhã, saiu no Estadão essa matéria aqui da amiga do Lulinha, ó. Saiu às 5h30 da manhã. A amiga de Lulinha fez mais de 40 visitas fora da agenda a órgãos do governo Lula. A Roberta Luxinger, famosíssima aqui, odiava o Bolsonaro, né? Por que será? Levou empresários e sócio de Lulinha ao Planalto, a gabinetes de ministros e do BNDES. Para ver se conseguiu uns empréstimos aí com juro facilitado. Governo nega que reuniões tenham gerado desdobramentos contratuais. Mas a própria matéria vai mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês que é muita coincidência ela ter visitado num dia, o contrato ter saído no outro. Mas, enfim, defesa de Luxinger diz que ela representa seus clientes de forma regular. A defesa do Lulinha afirma que ele não obteve nenhum pagamento por negócios de empresário com o Executivo Federal. O sócio do Lulinha faz negócios com o governo do pai do Lulinha, mas ninguém sabia de nada. Tá bom. Então, aqui, ó, sem registros oficiais, então já começa errado. A lobista Roberta Luxinger, e outra, lobby no Brasil é crime, né? O simples fato dela ser lobista já deveria aqui ser complicadíssimo. Mas, enfim, ela fez mais de 40 visitas a órgãos do governo federal desde o início do terceiro mandato do presidente cachaceiro em 2023. Por lei, reuniões com autoridades precisam ser informadas nas agendas do agente público que participam dos encontros, justamente porque fazer lobby é crime. Então, a Roberta Luxinger é amiga íntima do Lulinha, a gente já explorou esse assunto aqui diversas vezes, e a Polícia Federal abriu mais um inquérito, inclusive fez uma manobra, esperou o Fachin sair de férias para apresentar quando o Xande estivesse ali no plantão, para tentar distribuir o processo para outro ministro, e no sorteio cai o ministro Mendonça, para desespero dos petistas. E é aqui eles falam sobre os diversos contratos, mas a informação que eu acho que é interessante a gente comentar, aqui tem todas as visitas, ó, Ministério do Desenvolvimento Social, com seu Wellington Dias, Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tem o maior orçamento, né, pessoal? O Palácio do Planalto, mas Lula não sabia de nada. O BNDES, lá com o Aloysio Mercadante. E aí aqui, ó, o gabinete do Wellington Dias foi o local do governo mais frequentado pela dona lobista amiga do Lulinha. 17 visitas no período. E aí teve uma das visitas que, embora não estivessem registradas na agenda oficial, foram fotografadas. Aqui ela dá um presentezinho, uma caixa de bombons suíços. Eles não comem porcaria, né? Eles gostam de coisa boa. E uma cópia do livro O Alquimista, uma edição raríssima com capa de couro ali, detalhes em ouro, negócio chique demais. Então tá aqui a foto para confirmar, e essa daqui também não teve registro. E daí, olha só que interessante. Uma das visitas de Roberta ocorreu no dia 30 de março de 2023. 5 dias depois, casualmente, a pasta firmou o contrato de 31 milhões com um outro cliente, que é a Structure It, do empresário Kleber Ribas de Oliveira, por serviços de solução para a sustentação do ambiente analítico de dados, que é justamente essa empresa que aparece aqui na matéria do Tássio Lohan. Opa, saí da matéria, tá aqui, ó, é a mesma empresa que a Roberta foi fazer o lobby, visitou lá o Wellington Dias. 5 dias depois saiu um dos contratos de apenas 31 milhões, mas segundo a informação do Metrópolis, ao total foram 86 milhões de contrato com os amigos do Lulinha. Agora vamos pro Lula, o pai. Bom, tem o vídeo, mas eu sei que vocês não gostam de ouvir a voz do Lula, então vou contar para vocês, e vocês têm que acreditar em mim, que o Lula pediu voto pro Jacques Wagner em meio à crise do Master e chama aliado de líder do governo. Pausa aqui. Ele não pediu voto só pro Jacques Wagner.
ele pediu pro Jacques Wagner, pro governador da Bahia e para ele mesmo. Ele pediu voto para ele mesmo. Campanha antecipada, ó. O presidente dividiu o palanque na Bahia com petista que perdeu a liderança há mais de um mês após ser alvo da PF. Após mostrarem o envolvimento dele com o Vorcar, um envolvimento bem íntimo que já vou detalhar um pouquinho mais. Wagner retribuiu o apoio e diz que eleger Lula é fundamental. A turminha do Vorcar é fundamental mesmo. Legislação veda pedido explícito de voto antes do dia 16. E aqui, só mais um trechinho bem curtinho do Lula, alguns dias depois, no dia seguinte, aliás, falando que ele sabe que ele cometeu o crime. Olha só. Eu não me esqueço nunca da ousadia. Por isso eu quero dizer a todo mundo, não fique preocupado com pesquisa. Nem se tiver bom e nem se não tiver bom. Estranho ele falar isso, né? Será que ele sabe alguma coisa sobre as pesquisas que nós não estamos sabendo? Mas vamos adiante. Guerra não começou, o campeonato não começou, ele vai começar agora. Você veja, eu estou aqui hoje, Haddad. Eu estou aqui hoje, eu não posso falar que sou candidato. Eu não posso falar que você é candidato. Eu tive que falar que não sou eu. Então falei na Bahia, eu vou ser multado. Eu falei na Bahia, pedi voto para você. Mas eu não deveria ter pedido, porque só pode pedir depois do dia 15. Então ele sabe muito bem que ele cometeu um crime eleitoral pedindo voto para ele e para os seus aliados, incluindo o Jacques Wagner. E eu já vou mostrar um detalhe que eu não vi ninguém falando a respeito desse detalhe, mas que é muito interessante sobre o relacionamento do Jacques Wagner com o Vorcar. Bom, sobre isso, Sanderson, candidato ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul, já entrou com um pedido e ele acionou a PGR do Gonê. E eu sei que você deve estar dizendo assim, mas é o Gonê. Tem que ser feito. Esse registro oficial tem que ser feito. Contra o pedido de Lula por pedido de votos na Bahia, o Sanderson alega propaganda eleitoral antecipada, o que ficou bem óbvio, até o próprio Lula confessou e eu mostrei aqui para vocês. E no TSE também já foi entrado com um pedido de ação contra o Lula e lá no TSE, adivinha quem vai julgar? De novo, o Mendonça. Parece que o negócio sorteio lá do TSE, do STF, parou de girar a roleta no Xande, agora ela gira a roleta no Mendonça, porque o Mendonça está sendo sorteado para tudo. Enquanto Lula pede voto explicitamente, fazendo campanha antecipada, olha essa daqui. O TSE decidiu que carro por transporte de aplicativo não vai poder ter adesivo eleitoral. O seu carro, comprado com seu dinheiro, que você usa para trabalhar, que não foi o governo que te deu, é o governo que diz o que pode ou não ser colado, qual é a propaganda que pode ou não aparecer nesse carro. Separei porque eu achei isso aqui realmente um absurdo. Mas vamos aqui para Jacques Wagner, que esse é um assunto também que os petistas não querem que a gente fale, e vocês sabem que tudo que o PT não quer que eu fale, aí é que eu falo mesmo. Matéria do Diário do Poder. Mendonça quer saber se vazou a operação da Polícia Federal contra Wagner. Ex-líder do governo é suspeito de haver recebido propina e de atuar como garoto de recados de Vorcaro para Lula. Aqui tem um errinho de digitação, mas eu achei muito interessante essa parte do garoto de recados. E assim, quem teria vazado? Será o André Rodrigues? Teria vazado alguma coisa para o Jacques Wagner, para ele se prevenir, tomar um pouquinho de cuidado? Mas aqui, depois que o André Mendonça levantou o sigilo a respeito de investigações do Lulinha e de alguns detalhes sobre o caso do envolvimento do Jacques Wagner com o Vorcaro, saiu também a informação de que o Vorcaro teria dado ali um convite, teria feito um convite para ceder o jatinho, né, oferecido seu jatinho para o Jacques Wagner poder fazer negociações com mais sigilo e segurança, que o Cláudio Humberto traz nessa outra matéria aqui, que também saiu no final de semana. Wagner pode ter ocultado reuniões com o Vorcaro. E aqui eu me lembrei que, assim, será que alguma dessas reuniões foi no Senado? Porque eu lembro, né, que o pessoal estava muito nervoso com o acesso que poderia ser feito a dados do Senado, com visitas da galera do Vorcaro, do careca do INSS, rolou um sigilo, mas enfim, olha só quem também apareceu no evento do PT. Gedel chega ao lado de Lula em convenção do PT na Bahia.
Tá aqui, ó, o ex-ministro publicou um vídeo vídeo e foto chegando ao lado do presidente Lula em convenção do PT nesse sábado. Os dois abraçadinhos, muito mais do que amigo, friends. Vocês lembram quem é o Gidel? Caso não lembre, vou relembrá-los porque essa é a minha função. Essa foto icônica aqui, de 2017, malas com 51 milhões de reais que foram encontradas no apartamento de Gedel. O Gedel acordou de manhã e disse, oh meu Deus, 51 milhões no meu apartamento? Não sei o que isso está fazendo aqui, como que isso veio parar aqui? Essa foi a primeira reação, mas depois ele confessou, né? Ele admitiu que os 51 milhões no apartamento eram para fazer campanha. O ex-ministro de Lula e Temer foi preso depois que a Polícia Federal encontrou as malas e caixas de dinheiro espécie dentro de um imóvel alugado em Salvador, que era justamente para isso. É impressionante como PT, malas de dinheiro, corrupção, PT Bahia, Jacques Wagner, toda essa galera tá sempre no mesmo barco. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa treta toda. Fala pra mim aqui nos comentários e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Experience the future. The world's leading displays,